Sejam bem-vindos a mais uma edição do Conexão América. Este é o seu programa semanal onde falamos sobre tudo o que aconteceu nos últimos 7 dias em Portugal e em Espanha. Para mais um programa tenho comigo o meu colega Pablo Gonzalez. Olá, Pablo, tudo bem? Todo bien. Quais é que são as notícias da semana? Bueno, la primera es que llega a la provincia de Cáceres el mes de la cultura sefardí con un amplio programa de actividades transfronterizas. A continuación, una temática que tiene que ver con este orgullo sefardí, ¿no? En contraste con los debates que puede haber con el sionismo y todo, cómo gestionamos esa herencia sefardí y también antisemita que ha habido en nuestra historia a través de un artículo de opinión que he escrito sobre un filósofo español llamado Reyes Mate y también un filólogo ya muerto de hace tiempo, Américo Castro. Y por último, Madrid renueva el convenio con la Unión de Ciudades Capitales de Iberoamérica para consolidar su vocación integradora. Então agora vamos começar a falar sobre este mês da cultura sefardi e qual é que vai ser a programação. Bueno, uno de los objetivos de este proyecto europeo transfronterizo llamado Caminos con K, por el judío sefardí, ¿no? La lengua de Sefarad a un nuevo mundo, cofinanciado por el programa Interreg sexto, España-Portugal, POC-TEP 2021-2027, liderado por la Diputación Provincial de Cáceres. El objetivo es poner en valor el patrimonio cultural y material compartido a ambos lados de la raya, como son los vestigios de esa cultura sefardí para potenciar la cooperación entre Cáceres y Portugal, ¿vale? Tendrá un presupuesto de 1 millón de euros aproximadamente y bueno, y se trata de dar a conocer a lo largo de ese mes todo lo que hay en las localidades de Brozas, Marfao, Valencia de Alcántara, Cáceres y Alcántara, ¿no? Y bueno, deja muy claro la vicepresidenta primera de Territorio, Igualdad y Cultura, Esther Gutiérrez, de la Diputación. Reconocemos, dice literalmente, de alguna manera la diversidad que nos define como país y como territorio producto del legado y de la cultura sefardí, más allá de los conflictos bélicos y la situación actual que se está viviendo, que nada tiene que ver con ese legado. Y que aprovecho, por supuesto, para pedir una vez más que cese cuanto antes el conflicto y el genocidio que está ocurriendo en Gaza, ¿no? Y bueno, divulgan toda la programación, la pueden encontrar en internet ampliamente en la página web mesdeaculturasefardí.es. Continuamos a falar sobre a nossa herança sefardi, e falo nossa herança porque Portugal e Espanha têm uma grande herança e há e tudo, famílias com ligações, supostamente. Eu ainda tenho um dos lados da minha família, supostamente ainda tem alguma ligação a esta cultura, mas de que forma é que podemos olhar para o passado para ver o que temos na atualidade sobre o Sí, sí. antissemitismo, a cultura sefardí e também Sí. a Península Ibérica? Sí, básicamente yo creo que todos tenemos algún tipo de antepasado, ¿no? Judeo converso de alguna manera. Y realmente nos sirve no solo para unir españoles y portugueses, que nosotros siempre lo hemos dicho, y mira, esta es otra de las narrativas que nos puede hacer unir, pero también esto es una contribución que hacemos a la humanidad de cómo lanzamos un mensaje de paz interreligioso, ¿no? A través de nuestro pasado. El tema es que también tiene polémica, porque podemos elegir del pasado los momentos donde hubo convivencia, coexistencia o conllevanza, como se quiera, si no, hay gente que no le gusta el término convivencia. Eh, o podemos quedarnos con lo peor de nuestra historia, con los pogromos, a lo mejor de los comienzos de la Edad Media, la Inquisición, que de la Inquisición también se ha hablado de una manera también poco prudente, por decir de alguna manera, ¿no? Haciendo unos paralelismos erróneos. Bueno, yo creo que hay que ser consciente de lo bueno y de lo malo, pero vamos, si algo es lo que nos tiene que hacer ver para la actualidad, algún tipo de criterio en base al pluralismo, tiene que ser el de coger los paradigmas positivos,
para precisamente tener una convivencia en el presente y lanzar un mensaje positivo, ¿no? Entonces, esto viene a colación porque el filósofo Reyes Mate, especialista sobre todo en la filosofía post-Holocausto, que claro, sabemos que el caso alemán es un caso muy especial, pero bueno, un humano, todo hay que decirlo, ¿no? Y nos concierne a todos. Pero también a veces, si partimos del paradigma del Holocausto, al final no conseguimos leer bien el pasado, ¿no? Yo creo que esto es lo que le ha pasado a Reyes Mata, que es alguien interesante, de leer y estudiar y de debatir con él, ¿no? Y por eso propongo esto, ¿no? Él dice en su artículo en El País que, bueno, que no, que dado nuestro pasado antisemita, entre comillas, pues no tenemos autoridad para condenar a Israel, ¿no? Y que si de alguna manera les hemos echado de Europa, pues ellos han asumido un nacionalismo que para sentarse un Estado inicialmente, normalmente tiene que ejercer un tipo de violencia para tener un tipo de espacio vital o algo así, ¿no? No lo dice con estos términos, claro está. Pero claro, esto también puede ser un comodín o un cheque en blanco, ¿no? Y en teoría, después de la Segunda Guerra Mundial, yo creo, y en un sistema de Naciones Unidas, de derecho internacional, es verdad que con excepciones y con todo tipo de abusos también ha habido por Segunda Guerra Mundial, pero en teoría, la primera solución nunca tiene que ser la violencia, o en todo caso habría que apostar por fuerzas de interposición internacional para garantizar el derecho a la vida a ambas partes. Y bueno, yo en ese sentido, yo invito a los lectores que lean el artículo porque es bastante amplio, menciono las frases que dijo Felipe VI del orgullo del pasado sefardí de España. Y lo que pretendo pues exponer es un poco que realmente no podemos caer, o sea, tenemos que hacernos cargo de la historia, pero no puede ser un determinismo total, es decir, nosotros no tenemos el 100% de la responsabilidad de nuestros antepasados. Y además que nuestros antepasados son plurales, los hay de un lado y del otro, vencedores, vencidos, gente que no se sentía de ningún otro lado, porque claro, si tú hablas de un nosotros muy dogmático, yo sí soy partidario de hablar de un nosotros, si hablas de un nosotros muy dogmático, prácticamente dices, si tú eres el responsable de la expulsión de los judíos en 1492, entonces, oye, tendrás que pasar por un proceso judicial y ir a la cárcel por culpa de tus antepasados. Te han transferido esa mancha, ¿no? del pasado. Entonces, hablo de ese debate de que ese proceso de nosotros tiene que ser un proceso vivo, evolutivo, tal y como lo exponía Américo Castro. Por cierto, aprovecho y bueno, promociona este libro que sacamos el año pasado Alcantuz y yo, ¿vale? De Américo Castro. Es un libro colectivo, Pensador errante entre América y España, donde habla mucho de los judíos, se habla mucho de los judíos conversos, de una historia antropológica de la península ibérica. De esa perspectiva antropológica que a veces no se da a la historia y a otros aspectos, ¿no? de esa visión ibérica. Y bueno, pues bueno, yo no voy a extenderme más porque ahí viene toda mi crítica que hago a Reyes Mate. Y bueno, y planteo también todos esos cambios que está habiendo a izquierda y derecha, incluso la extrema derecha ahora súper anti-islam, y ahí explico cómo antes no era así y cómo también tiene ese San Benito, Américo Castro, en relación a pensar que es el gran edulcorador de Al-Ándalus y en realidad, bueno, si alguien dice que hizo Leyenda Rosa de Al-Ándalus, realmente no lo ha leído, ¿eh? Y realmente quien quiera pues, resolver el enigma de España que planteaba Sánchez Albornoz, pues tiene que leer el libro de España en su historia o la realidad histórica de España de Américo Castro. Entonces, pues bueno, allí explico bien todos los contenidos de este libro y todo el contenido de este debate de fondo, que ahora que parece que está habiendo una luz al final de ese túnel de esas grandes matanzas en Israel y Palestina, pues será bueno que se retome el diálogo y el debate entre las grandes religiones y que no haya más conflictos por ese tipo de motivos que evidentemente están enzarzados con muchos otros y que tienen que ver con nacionalismo, con imperialismo, etcétera.
Agora, e já que falámos também no último programa sobre Iberoamérica, vamos passar para Madrid, que renovou o seu convênio com as cidades capitais deste espaço, certo? Sí, realmente Madrid siempre ha estado muy atenta a liderar este espacio de unión de ciudades capitales de Iberoamérica. Recordemos que también existe una versión de la lusofonía. En este caso, en esta sí que participan las principales ciudades de Portugal y bueno, las capitales, Lisboa y también Brasilia, y creo que también Sao Paulo en el caso de Brasil. Pues bueno, pues va a renovar el contrato, va a financiarlo generosamente, coincidiendo también, ¿vale? En este caso es otro 1 millón de euros por lo que estoy viendo. En este caso también coincidiendo con la cumbre iberoamericana de 2026, pues realmente el ámbito municipal siempre es un espacio importante porque la cooperación se hace en base de copiar buenos ejemplos, buenas prácticas de gestión municipal y de estrechar lazos, ¿no? Que forma parte también de la política exterior de todos los países y los municipios siempre pueden hacer su contribución a esto. Entonces, veremos, lo estaremos muy atentos, ¿no? Este próximo 2026 cómo se refuerzan los lazos iberoamericanos. Bueno, hasta aquí mis 3 temas, ¿cuáles han sido los tuyos, Andreilla? A campanha autárquica em Portugal está quase a terminar. Passamos para um pequeno roteiro turístico à cidade de Espinho, terra do Luís Montenegro. E para terminar, temos os presidentes do Brasil e do Peru que se pretendem reunir para avançar com uma ligação ferroviária que vai unir o Atlântico ao Pacífico. Muy bien, pues vamos con esa campaña de las municipales que va a ser el 12 de octubre, ¿no? Que es el Día Nacional de España, también Exatamente. llamado de Hispanidad. Este va a ser un día en la península bastante calentito, estaremos muy atentos. Cuéntanos cómo van las cosas en la campaña. Exatamente, então esta campanha já arrancou há 2 semanas, oficialmente, há sempre uma espécie de pré-campanha, oficialmente arrancou há 2 semanas, habitualmente as autárquicas, cá em Portugal são eleições onde a gente vota nos nossos representantes a nível local, desde a Câmara à Junta, porque a Junta em Portugal é um órgão mais pequeno do que a Junta em Espanha, ou seja, imaginei como, pronto, para quem não conhece muito bem o sistema em Portugal temos uma cidade como Lisboa, que será um concelho, ou seja, uma autarquia, uma Câmara Municipal, e essa cidade é dividida em vários pequenos bairros que são juntas. E cada junta Vale, tem um presidente. En Madrid le llamamos distritos a esas juntas, esos Nós mini chamamos juntas. ayuntamientos, ¿no? Esas mini cámaras, ¿no? Depois Algo así. depende que como maior seja a cidade, mais juntas haverá, mais pequena, menos juntas haverá. E no caso de Barrancos, é o concelho mais pequeno do país, porque é um concelho com uma junta, Barrancos, mas pronto. Ok. Habitualmente esta eleição é considerada a maior do país, porque são votados desde presidentes de Câmara, junta, vereadores, deputados de assembleias municipais, ou seja, há muita gente envolvida. Bem, nestas eleições para os órgãos locais, os partidos nacionais, os grandes partidos, estão a lutar entre si para ou manterem as câmaras que já têm ou para conquistarem novas câmaras. No caso da AD, ou seja, do PSD, da junção entre PSD e CDS, eles pretendem especialmente manter Lisboa com Carlos Moedas. As sondagens dão um empate técnico entre o ainda Presidente da Câmara de Lisboa e a candidata da esquerda, Alexandra Leitão, que é uma antiga ministra do governo de António Costa. A campanha de Moedas tem sido marcada, infelizmente, por aquilo que todos nós sabemos, o acidente do elevador da Glória, que fez há relativamente pouco tempo, um mês. Marcelo disse mesmo que poderia ter consequências políticas. E também no primeiro ato de campanha, Moedas esteve ao seu lado a sua amiga Isabel Dias Ayuso, que veio a Lisboa dizer que os lisboetas tinham que escolher se querem o socialismo ou se querem, não disse a libertar carajo, que isso é lá do outro lado do charco,
Mas há algo assim semelhante, um iberismo que continua a ligar, como tem ligado as duas capitais da Península Ibérica. Bem, é a sua contrincante, o seu outro lado da moeda, nesta corrida a Lisboa, que é a maior câmara do país. Habitualmente, cá em Portugal, dizemos que quem conquista Lisboa, mais cedo ou mais tarde, vira primeiro-ministro. Tivemos vários casos, desde António Costa a António Guterres, que passaram pela autarquia lisboeta. Alexandre Leitão, que é o grande trunfo do PS, de José Luís Carneiro, que José Luís Carneiro não vê que caso tenha uma... Porque as eleições autárquicas enganam um pouco, porque nunca há grandes derrotados dessas eleições, porque há sempre alguma coisa que se pode conquistar. Mas claramente o PS quer Lisboa. Bem, no Porto, o Rui Moreira acaba, não pode fazer mais nenhum mandato. Aí também temos um empate técnico entre os dois candidatos, aqui com o candidato do PS, Manuel Pizarro, outro antigo governante, com uma ligeira vantagem comparado com o seu outro candidato da direita. Depois temos um pouco por todo o país, temos com o Chega a querer, que já é um partido a nível nacional, a querer também ser um partido com expressão local. O Chega, nas últimas eleições, teve vários vereadores, mas de 18 vereadores que tinham sido eleitos nas últimas eleições, 11 saíram do partido, se desfiliaram, trabalharam como independentes. Bem, neste caso do Chega, que está a apostar bastante em apanhar o máximo de locais do Algarve, que foi onde conseguiu a sua melhor votação, o Chega está a olhar bastante para Sintra. Sintra, uma das zonas mais conhecidas de Portugal, e Rita Matias, uma das caras também mais conhecidas do Chega, diz que caso consigam governar Sintra, que querem que Sintra seja uma espécie de tubo de ensaio para o que poderia ser um governo Chega a nível nacional. Bem, temos o Partido Comunista a tentar manter os seus grandes bastiões, que é neste caso o Alentejo. Aqui, a margem sul, que também sempre foi Partido Comunista, há várias câmaras socialistas, sendo uma delas a de Almada, com uma cara que aí nesse lado da fronteira vão poder conhecer não a cara, mas o nome. A Presidente da Câmara da Almada chama-se Inês de Medeiros, que é irmã da atriz Maria de Medeiros. Elas são irmãs. Bem, em relação à campanha, ela tem sido muito marcada. Obviamente, há sempre temas regionais, locais, cada uma das localidades, mas também são, bem dizer, atravessam todo o país, a crise da habitação, o turismo em excesso, segurança, mas tem sido uma campanha bastante marcada pela entrega, neste caso, do Orçamento de Estado, vai acontecer ao dia que estamos a gravar isto, para a detenção dos 4 ativistas que seguiam a bordo da flotilha humanitária em direção a Gaza. Entre eles estava, neste caso, a líder do Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua, que não esteve no início da campanha, devido a estar no barco, entretanto voltaram já todos a Portugal. Bem, isto marcou o início da campanha, com mesmo algumas críticas, tanto do lado do Chega como de um dos ministros do governo de Portugal, o ministro da Defesa, Nuno Melo, que apelidou tudo de palhaçada, o que também é líder, para além de ser membro do governo, é a líder do CDS. Bem, agora que o caso da flotilha já está a acalmar, a Spino Viva, que é o caso Luís Montenegro, está a voltar para terminar a campanha quentinha. Bem, só para terminar este pequeno apanhado que tem sido a campanha para as autárquicas em Portugal, isto ainda é uma campanha um bocado à moda antiga, com movimentos de rua, panfletos, cartazes. Bem, já se pôde votar de forma antecipada, acontece sensivelmente uma semana antes da grande votação, vai acontecer no dia 12 deste mês. Vai ser um dia, como bem disseste, quentinho aqui neste território. Muy bien, pues estaremos muy atentos. Y ahora tienes una recomendación para una visita, ¿no? En una ciudad portuguesa, es para este otoño, ¿no? Exatamente, então, quer já está farto de Lisboa ou do Porto, ali pertíssimo do Porto, há uma cidade chamada Espinho. É conhecida não só pelo seu casino,
Espinho tem um casino, que é o Casino de Espinho, mas também por ser a terra natal do atual primeiro-ministro Luís Montenegro, que é o rapaz de Espinho e tudo nas eleições legislativas, na campanha, até foi dar uns mergulhos ali na praia que deu aqui bastante nas notícias. Bem, os dias têm estado até solarengos, bom tempo e uma escapadinha de fim de semana, porque não Espinho. Para além de ficar bastante perto da cidade do Porto, dá para ir tudo de comboio, Espinho tem muito a oferecer. Tem, sim senhora, a parte cultural, a parte do jogo, mas também tem a cidade, tem algo que aqui em Portugal continua a ser muito tradicional ainda, que são os mercados de rua, a gente chama de feiras, que no caso de Espinho, o mercado de Espinho, onde se vende um pouco de tudo, é um dos mercados em atividade mais antigos do país e também tem o seu lado de natureza intocável e tem a praia. Como o Lisboa tem, gosta bastante também de praia, tem uma das praias, que é a Praia de Paramos, que tem sempre boas ondas para quem gosta de praticar desportos aquáticos, como é o caso do surf. Logo, aí para além da comida, como é óbvio, tanto perto do mar, há sempre peixe e marisco fresco. São um roteiro, um pequeno roteirozinho que quem queira vir passar um fim de semana a Espinho. Muy bien, pues lo apuntamos. Y por último, los presidentes de Perú y de Brasil se van a reunir para discutir un enlace ferroviario entre el Atlántico y el Pacífico, algo que ya habíamos advertido, que era una idea bastante interesante. Y entiendo que Perú tenía sus dudas a ver cómo reaccionaba Trump. Les ha dejado un poco tranquilos y quizá avance un poco, ¿no? Pois, a gente já falou nisto quando tivemos a Cimeira dos BRICS, em que, neste caso, o presidente Lula e Xi Jinping, o presidente da China, pensaram que seria interessante unir o continente com uma linha ferroviária que aproximasse o Atlântico ao Pacífico. Isto também iria reduzir o tempo de transporte de mercadorias de um lado para o outro. Bem, na altura, esta ideia, quando foi proposta, o governo peruano rejeitou quase logo à partida, também porque envolve grandes gastos económicos. Ainda estamos só a falar de estudos iniciais, ainda não há obras a acontecer nem nada. O que aconteceu foi que agora em setembro, como tivemos a Assembleia Geral das Nações Unidas, onde todos os líderes mundiais estiveram presentes, houve aquelas habituais reuniões bilaterais entre todos, e Lula da Silva, no lado do Brasil, e Dina Boluarte, pelo lado do Peru, reuniram-se e falaram que iriam ter uma reunião para avançar com esta ideia. Então, qual é que é a ideia chinesa, ou das casas sino-brasileira ou peruana? A ideia era esta que se avançou. Então, esta seria uma ligação ferroviária que partiria do estado da Bahia e queria então ligar o Atlântico, passando por vários estados do Brasil, entrando pela Amazónia também e chegando ao Peru. Porque o Peru, para além do Peru estar virado para o Pacífico e ter uma grande comunidade asiática, aliás, não podemos esquecer que um dos nomes mais conhecidos para o mal, mas para o bem, para o mal, no Peru e tudo é Alberto Fujimori, que é descendente de japoneses, tem um dos maiores portos do mundo, que é o Porto de Chancai, que também foi ajudado a construir ou teve um donativo, vamos assim dizer, da China. E que com este porto é possível levar mercadorias, neste caso do continente americano até ao continente asiático, até à China, num espaço de pouco mais de 20 dias, ou seja, os custos e o tempo são muito, muito menores. Bem, esta ideia está a nascer, já tinha sido falada há uns anos, agora voltou, e Dina Boluarte, depois de muito negar a possibilidade, pelos vistos agora já está um pouco mais aberta, que já aceita falar com Lula da Silva para então unir o Atlântico ao Pacífico. Muy bien, pues es una noticia muy interesante y le seguiremos dando cobertura. Bueno, hasta aquí los principales noticias de España y Portugal en español y portugués. Ya sabéis dónde encontrarnos en redes sociales y YouTube. Hasta la próxima. Até à próxima.